Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, ainda com o capítulo 5, Mishnah 24. Aos 90 fica-se encurvado, lashuar. Assim, entendida, esta Mishnah dá uma descrição física de um nonagenário que se encurva, em última instância, sob o peso dos anos. A palavra shuar também pode estar relacionada a shurra, o sepulcro, o que dá a entender que aos 90 anos o homem se encaminha para a tumba, e pouco lhe resta para fazer além disto. E aos 100 prossegue a nossa Mishnah, é como se a tivesse alcançado. Dado que a Mishnah foi escrita sem os sinais massoréticos, nekudot, que determinam a pronúncia exata, a palavra de referência pode ser lida também como suar. As escrituras estabelecem que Isaac tinha saído lassuar, a meditar, no campo, no horário da tarde. E os nossos sábios relacionam isso com a reza de Minha, a oração da tarde, que ele havia instituído. Portanto, o nosso texto poderia significar que aos 90 anos não resta mais nada ao ser humano senão orar. Se lhe foi concedida a graça de atingir esta idade extraordinária, que não desperdice o seu precioso tempo e sim dedique-se às súplicas sagradas. Que recite, por exemplo, os Teilim, salmos, acerca do centenário, pouco há para se dizer. Como descreve comovedoramente Urash, seu rosto está tragicamente alterado, a fonte da sabedoria está trancada para ele e vive simplesmente na tolice e na ignorância. Todo o seu vigor desapareceu, já não vive, apenas subsiste. Em geral, esta Mishnah nos faz recordar as dramáticas palavras do Rabi Yossi ben Kisma no Talmud: melhor são 2 que 3. E ai daquele que desaparece e não regressa. Urash explica: são melhores as 2 pernas da juventude que as 3 da velhice, quando a bengala é necessária para acompanhar as pernas. Quanto àquele, o próprio Talmud pergunta a que se refere e o Rabi Crisda responde laconicamente: a infância, quando veio Arabi Dimi, prossegue o Talmud, disse: a infância é um buquê de rosas, a velhice uma coroa de espinhos. Uma página antes, o Talmud cita Rabi Shimon ben Elazar: age enquanto dispuseres dos meios necessários. Também Salomão disse isto em sua sabedoria: lembra de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus, sendo estes os dias da velhice. E Salomão continuou comovedoramente, dizendo: e advenham anos sobre os quais dirás, não tenho neles contentamento. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem após a chuva. Quando tremerem os guardiães da casa, e os homens de poder se inclinarem e cessarem os moedores porque são poucos, e se obscurecerem as vistas dos que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem e se debilitar o som do moinho, e as pessoas se assustarem ante a voz do pássaro, e estiverem abaladas todas as filhas da música, também quando se aterrarem ante tudo o que está nas alturas, e o pânico se assenhorar dos caminhos, e a amendoeira florescer e se arrastar o gafanhoto, e se forem as alcaparras, porque se vai o homem à sua casa eterna. Os anos passam voando, todo vestígio da infância se desvanece e os sinais da velhice aparecem muito antes de estarmos prontos ou desejosos de aceitá-los. Como é importante planejar nossos horários. Quando aparecer a oportunidade de cumprir uma mitzvah, faça-a sem demora, ou a oportunidade pode ser perdida para sempre.
Você gostaria de estudar um certo trecho da Torá? Descubra um meio de começar agora. Adie a sua capacidade de se concentrar. Adie e a sua capacidade de se concentrar pode deixá-lo. De que adianta orar com dedicação se esperamos até mal podermos nos mover e pronunciar as palavras para só então começar a frequentar a sinagoga? A vida é curta. Determine as suas metas espirituais e ponha as mãos à obra. A Mishnah também faz lembrar algo mais. Ela começa pela educação. Obviamente, para cada um das crianças judias, assim, as escrituras também declaram que "E tu as inculcarás, as mitzvot da Torá, diligentemente a teus filhos", um preceito que se encontra no singular, pois foi ordenado pelo Todo-Poderoso a cada pai, pessoalmente. Eduque seus filhos na Torá. A nossa tradição e os seus sábios foram os primeiros a exigir educação para todo o povo em cada geração. Em sua República, o filósofo grego Platão esquematiza sua sociedade ideal, totalitária, bastante antidemocrática e cuja educação deveria ser limitada aos soldados e filhos dos patrícios, nobres e aristocratas. Os filhos das pessoas pobres não passariam de operários ou artesãos. Milhares e milhares de judeus também exerceram estas profissões, só que com um conhecimento rico e vasto da sua herança espiritual. No Talmud e no Midrash, poucos sábios são identificados por suas profissões. Fulano de tal, sapateiro, beltrano, carpinteiro, etc. A pobreza nunca foi algo que tenha privado uma criança judia da educação a que tem direito. De fato, os sábios alertaram: trata os filhos dos pobres com carinho, pois deles virá a Torá. Mais uma vez fica claro a partir da nossa Mishnah que uma educação de Torá não se limita aos nossos primeiros anos escolares. Ela deve continuar até o início da idade adulta, no mínimo, e através da vida. A observância obtida a partir do conhecimento deve continuar. O estudo da Torá ao longo da nossa vida é, portanto, muito mais que uma trivialidade piedosa. É um dever sagrado, formulado e confirmado pelas nossas mais respeitadas autoridades religiosas. É uma matéria para estudarmos, não dos 6 aos 16, mas do berço à sepultura. E quanto ao conteúdo da educação? A partir dos 6 anos, escreve Platão, a criança deve ser educada para viver cortesmente, caminhar com passos corretos, cumprimentar e brincar. Dos 6 anos aos 10, deve aprender equitação e o uso da lança e da funda. O sábio da nossa Mishnah prefere que o rapaz comece a estudar as Escrituras, a Torá, que ele aprenda a história de Abraão e sinta o espírito de humanidade, compaixão e benevolência que cada capítulo de sua vida irradia, que absorva de modo duradouro o relato vívido de Abraão enviando o seu servo de confiança a uma terra distante em busca de uma boa esposa para seu filho Isaque. Um conceito proveniente das palavras da Bíblia se arraiga profundamente na nossa mente. Trata-se da vital importância de observar o caráter e a benevolência numa potencial esposa. À medida que cresce, a criança começa a pensar na história de José, um jovem sozinho numa terra estranha, resistindo às tentações e ascendendo ao poder. O livro de Gênesis é inigualável quando se trata de formar o caráter de um jovem. Como compará-lo com as histórias sem sentido e com as pobres rimas encontradas em Os Três Ratos Cegos, Os Três Ursos ou O Lavrador no Canavial? Platão escreve que, com 10 anos de idade, a criança pode começar a aprender poesia, ou seja, o épico de Homero, com seu panteão de deuses imorais, criadores de intrigas e indignos de confiança. Que efeito tais imagens de infidelidade, discórdia e traição podem exercer sobre o caráter de um jovem? Dos 13 aos 16, prossegue ele, as crianças mais brilhantes devem aprender geometria e astronomia, enquanto continuam o seu treinamento na arte da guerra. Como os cães, quando jovens, eles também precisam sentir o sabor do sangue. Os nossos sábios preferem que uma criança de 10 anos comece a estudar a Mishnah,
que aprenda os nossos costumes de observância religiosa conhecidos desde as escrituras e derivados a partir delas. Permitamos que aprenda a lei civil a partir da nossa Alahá e perceba que as pessoas possuem os direitos fundamentais de posse e propriedade. Certas coisas pertencem a ele, outras aos seus semelhantes. Deixe-o aprender que num litígio os judeus apresentam o caso a um rabino ou a um Beit Din, tribunal, para buscar uma solução. A Mishnah esclarece que um ser humano é sempre responsável pelos seus atos ou por aquilo que possa vir a destruir ou danificar. Uma criança judia não precisará esperar até ter aulas de teoria do direito em nível universitário para aprender como distinguir o certo do errado, ou saber que um contrato gera obrigações, ou para respeitar e ter consideração pelos direitos dos outros. Não há de ser necessária a força policial para evitar que ele infrinja a lei. A partir dos 10 anos, ele começará a aprender as normas religiosas, morais e civis que orientam as nossas vidas, pois tudo isso faz parte da Torá divina. Não treinamos cães sedentos de sangue, sim homens com decência e moral. Aos 15 anos de idade, o jovem grego, segundo Platão, será cada vez mais acostumado e treinado no uso da espada. Seu correspondente norte-americano deverá estar numa frenética busca pela sua parceira de dança no baile de formatura do 2º grau. Já o rapaz judeu estará estudando o Talmud, diante dele se discutindo um novo reino de aprendizado e uma nova linguagem a ser conquistada. E poucos chegarão a perceber que o Talmud também é capaz de satisfazer uma necessidade interior do adolescente em desenvolvimento. Durante a infância, quando os pais propiciam segurança e aceitação, os padrões e valores deles são aceitos sem questionamento, ainda que de modo um tanto vago. Na adolescência, parte do rapaz deseja permanecer criança e outra parte quer prosseguir e crescer. Então, de repente, torna-se extremamente difícil lidar com o adolescente. Encoraje-o, seja para seu lado de criança ou para de adulto, e uma parte dele reagirá com irritação. Tudo o que ele é capaz de fazer é renunciar gradual e lentamente à infância. Mas, neste processo, como já perceberam os psicólogos perspicazes, ele precisa perder sua identidade anterior e substituí-la dolorosamente. Ele precisa adquirir um novo sentido de quem ele é, em que acredita e a que mundo pertence, mas por si mesmo. O adolescente normal entre os judeus observantes encontra a resposta ideal para isso no Talmud. Ali não somente lhe é concedido o direito de exercitar seus recém-descobertos músculos mentais, como ele é solicitado e encorajado a fazê-lo. Ele contrapõe a sua mente a de Hillel e Shammai, examina com o olho aquilino as diferentes interpretações do Rashi e das Tosafot. À medida que progride em seu crescimento e maturidade, é cada vez mais aceito como um igual nos estudos. Pode dar rédea solta aos seus pensamentos e poder de raciocínio. Não precisa aceitar a lógica dos outros se ele conseguir realmente vencer o professor ao procurar dominar e esmiuçar as mais íntimas profundezas de pensamento de uma página do Talmud. Ele logo será conhecido como o novo luminar que ascende no horizonte da Torá. Mas, por mais rebelde que seja e por mais que fustigue o pensamento talmúdico dos seus mestres e até dos próprios sábios, o adolescente que estuda numa escola de Torá não destruirá um sistema de valores para embarcar numa carreira de frustração amarga e vazia, pois o Talmud está embutido num leito de rocha de fé maciça, alicerçado nas escrituras e na tradição. Quanto mais estudar o Talmud, com mais segurança e certeza este adolescente reconhecerá e respeitará a sua herança ancestral e mais ele aceitará a mesma como a fundação da sua maturidade. Um último ponto de comparação. Nas escolas públicas secundárias norte-americanas, os nossos jovens podem aprender, por exemplo, The Yarn of the Nusbel, de W.S. Gilbert. Um dos personagens dos seus poemas declara: sou um cozinheiro e um capitão temerário, e o piloto de Nancy, o brinque, e um contramestre ébrio, e um maestro, e a tripulação do bote do capitão.
Quando lhe perguntaram como podia ser tantas pessoas ao mesmo tempo, o marinheiro respondeu que o barco havia naufragado e a tripulação ficou abandonada na costa. Quando só ficaram o capitão e ele, o cozinheiro o enganou, assou-o e o comeu. Assou-o e o comeu. Como único sobrevivente, o cozinheiro se transformou evidentemente em capitão e em todo o resto da tripulação. Este poema tem um grande valor literário, contudo, em cada brincadeira, frivolidade e doce rima, e na métrica de Gilbert, encontramos uma questão moral mais séria e dificultosa, que está longe de ser irrelevante para nossa época. Quando todo um grupo enfrenta a morte e só alguns, talvez apenas um, pode sobreviver, quais são os direitos e obrigações de cada um? Gilbert implicitamente responde que é cada um por si, e até o canibalismo é aceitável. Ao final, escutamos o riso do último sobrevivente, ou seja, o que ri por último, ri melhor. Mas o escárnio animal é particularmente adequado em seu caso, já que desceu ao nível mais baixo possível de um animal selvagem. Por outro lado, o jovem estudante de Talmud se deparará com esta questão já estudada pelos nossos sábios há 2000 anos. Suponha que dois homens estejam viajando, afastados da civilização, e só reste um copo de água para um deles. Se ambos beberem, ambos morrerão. Se só um deles beber, se recuperará e chegará a um povoado. Ben Petorá afirmou: é melhor que ambos bebam e pereçam, para que um não presencie a morte do outro. Mas então Rabi Akiva veio e ensinou: as sagradas escrituras ordenam, e teu irmão viverá contigo. O que significa para ti que a tua vida terá prioridade sobre a do teu companheiro. Imagine, a água pertence a um dos dois, é totalmente sua, e contudo os nossos sábios analisam e perguntam se você pode bebê-la, dado que há outra vida em jogo. E só porque a Torá assim o ordena e lhe permite finalmente bebê-la em vão, buscaríamos algo semelhante na filosofia de Platão ou no civilizado pensamento moderno. E novamente o Talmud registra uma questão acerca da qual alguém consultou Ravá. O governante da minha cidade me ordenou: vai e mata fulano, se não o fizeres, te matarei. Ravá respondeu: que te mate, mas tu não hás de matar, pois por que pensar que o teu sangue é mais vermelho? É possível que o sangue desta pessoa seja mais vermelho. No mesmo sentido, os nossos sábios ensinam: se um pagão diz a um grupo de mulheres: entregai-me uma de vós e a violaremos, do contrário, violaremos todas, que todas sejam violadas, e não entregue a nenhuma alma humana. Analogamente, os nossos sábios de abençoada memória estabelecem: se forasteiros disserem a um grupo de viajantes: entregai-nos um de vós, para que o matemos, do contrário, mataremos cada um de vós. Que mate a todos, mas que nenhuma alma humana seja entregue. Aqui não há nenhuma presunção de que o homem descerá ao nível da besta quando a sua vida estiver em perigo iminente. Até o final, ele é ensinado a valorizar a vida e a dignidade humanas, a sua própria e a dos seus semelhantes. E, se um dos dois, entre ele e o seu companheiro, tiverem de morrer, isso deve ser decidido pela lei divina e que ele permaneça corajoso até o fim e aceite a decisão. Este é o modo e a abordagem subjacentes da nossa Torá, diametralmente opostos ao mundo secular, que molda o autêntico caráter judaico. Fim desta Mishnah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!